Eu saúdo a gloriosa e amada igreja com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite, é um motivo de alegria estar aqui. Mais uma noite, é a terceira vez, se eu não me engano, que eu venho aqui. Terceira vez, eu acho. E a primeira, a qual eu tenho a oportunidade de estar fazendo menção da palavra do Senhor. E confesso aos irmãos que já recebi muito da parte do Senhor nesse lugar e na noite de hoje, pois é uma casa espiritual, uma casa de oração. Já deixo o meu forte abraço, tá? Um forte abraço do meu pastor presidente Luiz Alberto. Eu, como fui apresentado aqui, sou o presbítero Rafael, faço parte do Ministério IAO de Nova Iguaçu, em alguns lugares aí pelo Rio de Janeiro. E veio junto comigo, ele está comigo ali, essa noite ali, o meu irmão Cláudio, meu filho Caio, o Diácono Luiz. Viemos de lá de Nova Iguaçu, irmão, tão distante. É eu que moro longe mesmo, os irmãos que moram longe não, é eu que moro. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos 16. Feliz demais os pastores dessa casa, abençoadíssimos. Pastor sério, homem de Deus. Vou tentar ser o mais enfático, mais incisivo possível na ministração da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que me sinto honrado por Deus por estar nesse lugar, nessa casa, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Atos 16 é uma passagem bem conhecida que vai falar sobre Paulo, que outrora chamado Saulo. Então, Atos 16 diz assim, um texto meio grande, mas leremos em nome de Jesus. E aconteceu que, indo nós à oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo, ele nos clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e levando-os à praça, à presença dos magistrados, apresentando-os os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem a costume que não são lícitos receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltos todos da prisão. E correndo o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não desfaleça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Amém? Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
com a permissão do meu pastor, se o músico puder dar um fundo, amém? Pode ficar à vontade. Irmãos, eu queria começar o nosso diálogo acerca da palavra, conversando e parafraseando sobre a vida desse homem que outrora chamado Saulo, um homem com o qual eu muito me identifico, porque uma trajetória a qual começou muito diferente, porque é a primeira vez que o nome de Saulo é citado na Bíblia, é em Atos 6, no capítulo final. Ele começa a falar sobre o apedrejamento de Estevão, a qual Saulo não teve a participação, mas teve a sua apoiação. Ele concordou com o apedrejamento de Estevão. Saulo, que foi criado e foi doutrinado em Jerusalém, numa das melhores escolas de Jerusalém, debaixo da tutela do seu professor Gamaliel, um homem dotado de toda a experiência e de toda a sabedoria dentro do que lhe era imposto, um homem respeitado, um teólogo muito respeitado da sua época. Então lhe foi imputado a Saulo a ser um fariseu. Ele foi criado dentro da cultura farisaica, ele foi criado e doutrinado a perseguir cristãos. Ele foi acostumado àquilo, era comum para ele, era normal no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tanto que a Bíblia vai dizer que logo após a morte de Estevão, ele sai para perseguir ainda mais os cristãos. E a Bíblia vai dizer que no seu capítulo 9, ele vai até o sacerdote e pede cartas para ir a Damasco. E ali começa uma nova trajetória na vida de Saulo, sem muito esperar e sem muito entender. No caminho ele tem uma experiência sobrenatural, tal qual eu porque me identifico com esse homem chamado Saulo, que agora é Paulo que nós vemos. Porque da mesma forma eu quero me apresentar e contar um pouco dentro dessa narrativa a minha história. Um homem que tive uma boa criação, tive uma boa estrutura familiar, tive uma boa família, mas por caminhos que eu mesmo escolhi, comecei a fazer coisas que não agradavam ao Senhor e nem a minha família, e nem o meu corpo. Me tornei um dependente químico. E por 10 anos eu fiquei preso no vício, em práticas que não condiziam com aquilo que a minha família me ensinou, com tudo que minha mãe me ensinou, o meu pai me ensinou. Eu deixei para trás, eu comecei a virar as costas para tudo aquilo. Eu passei a não acreditar em Deus. O pior dos meus erros de todos foi não acreditar em Deus. Eu parei de acreditar. Então eu me tornei um homem, um jovem, logo após um homem com seus 20 e poucos anos, ateu, dependente químico, perseguidor de cristão. Porque tu queria ver algo que eu fazia, era ficar analisando, esperando uma falha de crente. Então por isso que eu me identifico. E eu me identifico ainda mais, para ser bem rápido, para não tomar muito tempo. No dia 5 de agosto de 2013, após, creio eu, orações de muitos dos meus familiares, de muitas pessoas, a minha avó que hoje descansa no Senhor, de pessoas que depois eu tive a noção, conforme foi chegando notícia, pessoas que batiam no meu ombro, como eu orei por você. Dia 5 de agosto de 2013, 13h30 da manhã, aquilo que aconteceu na vida de Saulo, aconteceu na minha. O Senhor foi me buscar dentro da minha casa. Eu vindo de uma comunidade, cheguei dentro da minha casa e senti aquela glória descer. E eu, sem muito entender, comecei a achar que tinha acabado para mim, meu pastor. Falei, é hoje, meu filho. Aquilo me arrepiava, me gelava. Eu falei, agora que eu vou morrer. Só que pelo contrário,
eu comecei a me sentir bem. Eu comecei a sentir que ainda tinha vida, que ainda tinha jeito, que tudo não estava perdido, mas apenas começando. Então, nessa madrugada fatídica, eu dobrei o meu joelho e aceitei aquele encontro e aquela oportunidade, porque o Senhor, Ele nos encontra e Ele não impõe, Ele nos dá a oportunidade. Eu tive aquela oportunidade e decidi aceitar, e para a honra e glória do Senhor, cá estou eu na noite de hoje, falando que Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta e leva para o céu. Ele acredita naquele que não acredita nele mesmo, que dirá em Deus. Era eu, e Ele acreditou em mim. E eu quero começar a conversar e falar que esse homem, após ter esse encontro com Deus, após ter esse encontro com Jesus Cristo, após ele ser levado cego a Damasco, após Ananias ir lá e orar pela vida dele, ele começa a mudar a sua vida, ele começa a mudar a sua trajetória, ele começa a fazer diferente. As obras missionárias mudaram o foco. Aquele que era perseguidor passa a ser ajudador. Aquele que foi doutrinado a uma cultura farisaica, para ser alguém que não tinha compaixão, ele começa a ter compaixão, ele começa a se doar, ele começa a fazer a boa obra de Jesus Cristo. Pois bem, agora nós vamos ver que ele chega a essa cidade, Tiatira, e chega Paulo e Silas, e eles começam a caminhar, e é onde eu começo a entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu começo a ver que Paulo e Silas, eles caminhavam, e aquela jovem começa a ofender Paulo e Silas? Não. Aquela jovem começa ali a anunciar e a elogiar Paulo e Silas. Começa a dizer para eles: ali vai servos do Deus Altíssimo, que pregam arrependimento, homens de Deus. Tu imagina todo mundo olhando e aquela jovem atrás ali elogiando Paulo e Silas. Só que Paulo, ele olha e, creio eu, parafraseando, ele pensa assim: o que vem de Satanás não me interessa. Porque tem muita gente deixando ter o ego inflado por elogios de Satanás. Satanás tentou parar Paulo com prisão, com perseguição, com afronta, não deu certo. Qual foi a atitude de Satanás? Vou tentar inflar o ego. E é onde a falha de muitos ministros e muitas pessoas que deixam seu ministério acabar, por ter o ego inflado por Satanás, por elogios do inimigo, para tentar parar, desestabilizar, para tentar destruir aquilo que Deus forjou com lágrimas, com choro, com jejum, com oração pela madrugada. E nós vamos ver que esse homem, ele decide fazer diferente. Me explica melhor, dentro da Bíblia, isso que está me dizendo. Quer ver algo interessante? A Bíblia vai dizer que no começo do seu ministério, Jesus vai ao deserto, e em alguns momentos, Satanás leva Jesus ao mais alto, um dos mais altos montes. Se levou Jesus para tentar parar Jesus, será que não faz a mesma coisa conosco? Será que Satanás não pode fazer a mesma coisa conosco, tentando nos parar, tentando desmotivar a gente, achar que a gente já está, top? Então nós vamos ver que Paulo, ele entendia isso, e ele age diferente. A preocupação maior de Paulo é com a menina. Espírito, sai dela. Eu não quero saber se é para meu benefício ou não.
a obra tem que continuar. Então o espírito, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Então as coisas começam a ficar diferentes. O que Satanás começou com um sapatinho de algodão, agora ele começa com coisas terríveis de novo. E ele tenta mais ainda, porque os senhores daquela jovem, a Bíblia vai nos dizer que perdem todos os seus ganhos. Então levam ele em praça pública. Agora a gente vai humilhar, a gente vai açoitar em praça pública. E levam esses homens em praça pública, açoitam, ofendem, julgam e prendem. E a Bíblia vai dizer que tal preocupação era com esses homens, que prendem ele e dão especificações, dão ordem ao carcereiro: toma cuidado, tenha zelo com eles. Ele bota no cárcere inferior, prendendo os seus pés ao tronco, algo que incomodava, que devia doer, algo que machucava. Aí eu começo a fazer perguntas a nós mesmos, perguntas que nós temos que nos fazer. Tu imagina Paulo e Silas dentro da prisão, após ter feito a obra, a vontade do Senhor, após ter feito tudo aquilo que o Senhor queria. Eles tinham todo um motivo humano para chegar um para o outro e falar: a gente não merece isso, a gente não merecia estar aqui, a gente fez o bem para aquela menina. E quantas das vezes não é assim na minha e na tua vida? Nós fazemos a obra do Senhor, nós procuramos andar certo, e muitas das vezes acabamos nos ferindo. Mas isso não quer dizer que a obra não está continuando na sua vida, porque a palavra tem que ser guardada na nossa vida, doa o que doer, aconteça o que acontecer, porque o reino dos céus é tomado à força. Então esses homens entendiam isso. Então, em vez de um olhar para o outro e começar a murmurar, então, em vez de um olhar para o outro e começar a reclamar e dizer: a gente não merece, parafrasear um com o outro e dizer: não, a gente não podia estar aqui, é injusto, é injustiça, não, eu não aceito isso. Sabe o que eles preferiram? Eu vou adorar. Tem muito crente perdendo tempo com murmuração e deixando de dar adoração. Tem muito crente perdendo tempo com murmuração, quando podia estar dando a melhor adoração. Porque há quem diga que as maiores orações são feitas em corredores de hospitais. De repente, no momento da sua maior dor, foi no meu momento da minha maior dor. Eu cheguei no momento em que eu não tinha mais nada, a família já desacreditada de mim, pessoas desconfiadas de mim, ninguém dava credibilidade no que eu falava. Mas um dia eu decidi adorar, eu decidi me prostrar, cair em joelho e dizer: Senhor, eu estou aqui, faça segundo a tua vontade na minha vida. E lá se vão quase 9 anos da vontade do Senhor na minha vida. Então nós vamos ver que esses homens escolheram a boa parte, escolheram glorificar, exaltar o nome do Senhor. E o interessante, o mais interessante para mim nessa palavra, é que enquanto esses homens adoravam e oravam a Deus, os alicerces da prisão estremeceram, porque veio um terremoto tremendo sobre aquela cadeia. E há momentos que é assim. Sabe o que acontece? Estava preso, vou adorar, as coisas vão melhorar, porque agora eu vou adorar. Vem terremoto. Aí é para ver se o crente continua ou não continua, é crente ou não é, está difícil, está doendo, vou mandar um terremoto. Mas o crente que é crente, persevere em oração, persevere em adoração, a resposta vem em seguida.
Porque a Bíblia vai dizer que esse terremoto abalou os alicerces da prisão. E nós vamos entender que a narrativa diz: e os alicerces da prisão foram abalados, e as portas se abriram. Sabe o que eu entendo com isso? Esse terremoto que de repente veio sobre a sua vida, isso que de repente está acontecendo, tu não está entendendo mais nada, usando a Bíblia como luz, a porta se abriu, mas alicerce torto ninguém mais fecha. O alicerce envergou, quero ver fechar a porta. Porque a Bíblia não vai dizer: veio um tão grande terremoto e as portas se abriram. Não, veio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram. Então a porta se abriu, e agora com o alicerce torto ninguém mais fecha. E eu começo a entender tão grande preocupação do carcereiro, porque coluna é coluna, alicerce é diferente. O alicerce, o que segurava o problema, o que segurava a porta, não segura mais. Porque no meio da dor adorou. No meio da dor adorou. Aqueles homens escolheram adorar e receberam um milagre tão grande, que nem as portas da prisão aguentaram. Os alicerces se moveram, portas se abriram e o milagre foi feito. Porque a adoração é contínua. A adoração independe do teu estado físico, mental. A adoração é contínua. Eu estou bem hoje, eu adoro. Eu não estou tão bem hoje, eu continuo adorando. Amanhã eu continuo adorando também, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não é só no momento bom, não. A adoração vem. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:7, se eu não me engano: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. É isso que esses homens fizeram. É quando a gente tem pouca força, a gente não está aguentando. Vamos botar assim, a gente está naquele 30%, 20% de força, mas ainda tem como ajoelhar, ainda tem como clamar, ainda tem como dizer: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor. E os alicerces, eles se movem, porque o propósito de Deus continua. É alma, seja um canal. Como assim, presbítero Rafael? Porque logo em seguida eu entendo o desespero daquele carcereiro. Aquele homem vê os alicerces torcidos e deve, parafraseando, começar a pensar: como é que eu fecho agora? Como é que eu vou fechar isso? Olha só como é que a percepção daquele homem começa a mudar. Aquele homem agora começa a entender de uma forma humana, e ele pega, desembanha uma espada e diz: eu vou me matar, acabou. Não tem mais jeito, não tem como fechar, todo mundo já foi embora, acabou. Só que quando os servos de Deus, olha só, interessante, chega para ele e fala assim: não faça nada, estamos todos aqui. Aquele homem que agora estava se preocupando com a sua forma humana, ele estava se preocupando com a sua vida, com o material, ele começa a mudar a sua visão e muda para o espiritual. Por quê? Ele fala: como é que eu faço para obter a salvação? Ele não está mais se preocupando se vão matar ele, se não vão. Ele quer ser salvo. Ele está dizendo para Paulo e Silas: eu quero sentir isso que vocês sentem, eu quero ter isso que vocês têm. Sabe por quê? É no momento da tua dor que quem está de fora te observa. Quem está com o maior testemunho, meu irmão, é quem está de fora. Olha o crente na hora da dor: não consigo entender, está doendo, eu sei que está machucando, mas ele toda manhã passa por mim, dá glória a Deus, bom dia, sempre com um sorriso no rosto. Não consigo entender. Vai chegar um dia que ele vai falar: eu quero isso também. Aquele homem começa a deixar para lá a sua humanidade e deixa florescer o espiritual sobre ele. Como é que eu faço para obter a salvação? Crede no Senhor Jesus Cristo.
e será salvo tu e a tua casa. Você não tem como. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então nós vemos homens aqui que eles creram na hora da bonança, na hora do elogio, na hora da alegria. Eles creram no Senhor e fizeram a obra. Na hora da dor, na hora da humilhação, eles creram no Senhor Jesus Cristo e fizeram a obra. Na hora da prisão, eles creram no Senhor Jesus Cristo e fizeram a obra. Na hora do livramento, a porta se abriu, ninguém foge, porque nós somos livres, não somos fugitivos. E fizeram a obra. E agora, quem observou, quer também. Amém? Pode ser no teu coração, meu irmão. O que você está passando não é em vão. Aquilo que você acha que é uma prisão é um caminho de evangelismo. Aquilo que você acha que está te aprisionando é um caminho para tu ganhar o teu vizinho, para tu ganhar o teu amigo, para tu ganhar os teus pais, teus filhos, teus amigos. É um caminho que o Senhor está te dando. Continua adorando, continua crendo no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.